Oi pessoal, hoje eu vou falar do caso Silvana de Valinhos. Meus comentários são feitos com base nas provas encontradas e indícios. Então vamos lá. Mensagem no celular no dia do acontecimento. Ela mandou uma por volta da hora do almoço. Coerente. Depois mandou outra por volta das 4 horas, totalmente incoerente. Como se ela quisesse abandonar a família. Totalmente fora do padrão. Assim como no caso Lucilene. Lucilene jamais abandonaria o hotel ou sua mãe e sua irmã. Nenhuma das duas teria motivo para abandonar a família, pois ambas eram muito ligadas a ela. Tenho certeza quase que absoluta de que não foi ela. Mensagens de texto podem ser enviadas por qualquer um que esteja de posse do celular da vítima. Nesse horário provavelmente ela já estivesse dominada ou cancelada. Falar que foi um surto também é uma estratégia jogada por quem quer esconder o verdadeiro motivo do desaparecimento ou cancelamento. Falar que a vítima também desapareceu de repente de casa sem motivo ou que foi morar com outra pessoa também é um indício. Vejam esses exemplos. Aquele caso do pai que cancelou filha Marcela e genro Alexandre em Jacareí há 2 anos e falou que eles tinham abandonado a casa de repente, deixando documentos e celulares para trás. No final foi descoberto que eles estavam enterrados no fundo do quintal da casa, e quem cancelou foi mesmo este pai. Outro exemplo foi mostrado no canal Metaforando. Uma mulher nos Estados Unidos com marido e filhos sem motivo nenhum desapareceu um pouco antes do Natal. Sua mãe não foi avisada pelo marido e só ficou sabendo depois de algum tempo. Ele afirmou na imprensa que ela tinha ido morar com outro homem e tinha abandonado a família. Totalmente incoerente com o padrão de comportamento da desaparecida, ela nunca abandonaria os filhos, pois era muito ligada a eles. O marido ia a diversas entrevistas se passando por vítima, até que numa delas ele caiu em contradição, pois disse que ela era uma boa mãe, mostrando com isso que ela estava cancelada já. Além disso, sua expressão facial mostrou um sorriso que foi percebido pelos investigadores como um grande indício. Ele se considerava muito inteligente. Ia em vários programas de TV e fazia várias poses com seus filhos. Isso pode ser visto como um S3. O protocolo SCANS é o código para manutenção de aparência, que basicamente é quando o mentiroso tenta colocar uma imagem para o público pensar que ele é uma pessoa bacana. Olha só, eu vou tirar uma foto com os meus filhos chorando, vou falar que a minha esposa fugiu, eu estou sozinho, para que o público me veja como alguém positivo, alguém que quer cuidar de seus filhos. Agora, eu sou genial. Vitor Santos é especialista em linguagem corporal, perito técnico das microexpressões faciais e investigador profissional. Hoje, vou citar o vídeo dele no canal Metaforando chamado O Marido Perfeito, onde ele conta um caso de assassinato no Reino Unido, em que o marido que praticou o ato foi pego pela polícia após sorrir em uma entrevista, além de cometer um ato falho ao se referir à esposa. Como ela era ao invés de ela é, ele ficou conhecido então neste país como o assassino sorridente. Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. No episódio de hoje de casos de linguagem corporal, vamos falar sobre um polêmico e importante caso. O caso envolvendo Michelle Cui e sua ex-mulher Lindsay Cui. E vamos entender também por que esse caso é importante para a linguagem corporal e para os estudos de linguagem corporal na detecção de mentiras. A última aparição de Lindsay foi em 15 de dezembro de 1998. Depois disso, ninguém nunca mais a viu ou teve notícias dela com vida. No dia 24 de dezembro, a mãe de Lindsay tentou entrar em contato com Lindsay no dia inteiro, perguntando quando ela poderia deixar o presente de Natal para as crianças, porém não obteve respostas. Lindsay estava desaparecida até 5 de fevereiro de 1999, ou seja, 53 dias depois que alguém a viu pela última vez. E detalhe, ela não foi relatada como desaparecida nesse período, nesses 53 dias, pelo marido dela, e também não foi relatado pela família, que de fato também não sabia que ela estava desaparecida. Mas o marido que estava com ela em todo esse tempo não relatou o desaparecimento dela. Já é algo estranho. Quem suspeitou foi uma assistente social que viu que ela não tinha voltado lá, pro abrigo da Women's Aid e decidiu investigar, ficou preocupada. Nos 18 meses que se seguiram em que Lindsay estava desaparecida, entre aspas, Michelle manteve a fachada pública de um marido abandonado que havia ficado sozinho para cuidar dos 2 filhos pequenos, enquanto a sua esposa, segundo ele, tinha fugido com outro. E aqui, os investigadores do caso já observaram uma das primeiras técnicas que a gente utiliza na linguagem corporal, o MR, ou monitoramento de realidade, que basicamente consiste em entender a realidade de uma pessoa, como ela enxerga
antigo mundo e tentar comparar as atitudes dela para ver se faz sentido ou se poderia ser uma mentira. Monitoramento de realidade, versão do Michel. Ele diz que a mulher dele, a Lindsay, fugiu com outro homem, abandonou os filhos para poder ficar com outro homem, deixou os 2 filhos pequenos para trás. Monitoramento de realidade, que a gente tem de histórico anterior da Lindsay. Ela fugiu do Michel mais de uma vez, ela evitou ter um filho do Michel, ela sempre priorizou ficar com os filhos. E aí você joga o monitoramento de realidade com a versão do Michel. Do nada, de uma hora para outra, ela abandona os filhos por um cara, não faz sentido. E para os investigadores da época também não fez, tanto que eles começaram a intensificar as investigações em cima do próprio Michel. Tanto é que ele ficou tão convencido de que não seria pego, ele estava tão arrogante, tão soberbo, que ele acabou cometendo 2 erros cruciais. O primeiro deles, numa entrevista de TV, enquanto ele falava sobre a sua mulher, que até então era tida como apenas desaparecida, ou, segundo a versão dele, que tinha fugido com um outro cara, ele foi dizer como que ela era, o relacionamento deles no dia a dia, e ele disse, she was such a good mom. She is such a good mom. Basicamente ele disse, ela é uma mãe. Aqui tem 2 pontos pra gente comentar sobre o comportamento do Michel. Conforme Joey Navarro, o ex-agente do FBI, fala pra gente, in What Everybody's Saying e Dangerous Personalities, basicamente pessoas que são manipuladoras tendem a ser cativantes, carismáticas. Primeiro, elas precisam diminuir a sua barreira de defesa, o seu pensamento crítico. Por isso, o que elas fazem? Acabam sempre sendo muito gentis, muito sorridentes, muito carismáticas, nunca ficam bravas com nada. Surto, desaparecimento sem motivo. Conversa fiada de quem quer despistar. Na entrevista com a irmã de Silvana fica claro que ela foi induzida a acreditar que Silvana deixou a família para trás. Ela até fala não sei por que ela fez isso, como se ela tivesse certeza que a Silvana tinha desaparecido por vontade própria, o que eu não acredito em hipótese nenhuma. Ela foi vista por volta da hora do almoço numa câmera de segurança pela última vez. A última mensagem dava a entender que queria desaparecer, que estava cheia, claro que deve ter sido por texto. Igual o caso americano relatado aqui, que foi contado pelo Vitor do canal Metaforando. Além de tudo, a mensagem parece querer comprometer o amante Marcos como se fosse ele que tivesse de posse do celular e de Silvana, porque só ele chamava a filha dela de Bá. De acordo com as investigações, ele era a única pessoa que chamava a filha mais velha de Silvana pelo apelido. Desconhecimento dos amantes por Joaquim. Nas entrevistas ele afirma categoricamente que não sabia dos amantes da mulher. Juro para meus filhos que eu não desconfiei de nada até hoje. Teve de minhas irmãs, chegou em mim e falou um dia que se eu não desconfiava, eu falei que assim eu não desconfio por causa que esse dia eu fui falar com ela que ela achava certo. E ela falou assim, você está desconfiando de mim? Eu peguei e falei com ela assim, que aí eu peguei e falei assim, não, eu vou te dar a liberdade de você ficar com ele aqui, só que ele não vai atrapalhar eu ir pro meu serviço, não vai atrapalhar eu fazer as coisas que eu tenho de fazer no sábado, minha casa vai estar aberta pra ele a hora que você quiser. Eu peguei e abri o jogo pra ele e falei isso. E a partir disso aí, a liberdade que eu dei pra ele foi essa, e foi a liberdade que esse já tinha de muito tempo que eu não sabia. No entanto, deixa escapar que havia percebido a frieza da mulher que nos últimos meses o rejeitava alegando não estar bem. Relata que ela estava chegando bem mais tarde, deixando ele cuidando das crianças sozinho. Também dizia que ia trabalhar aos finais de semana, que marido não desconfiaria desse tipo de comportamento. Mas o que me chamou a atenção é que numa entrevista para o Bate ele deixou escapar que havia tido uma conversa com Silvana onde havia perguntado a ela se achava certo esse comportamento ficarem os 2 sozinhos da casa. Após o que ele diz que depois dessa conversa deu total liberdade a eles. Ao que parece ele tinha demonstrado desconfiança da situação sim, 2 celulares. Evidentemente ela tinha um para se comunicar com a família e outro para se comunicar com os amantes. O primeiro foi apresentado logo pois não tinha nada importante a não ser a tal mensagem a que queriam que aparecesse a que ela pretendia desaparecer. O segundo devia estar bem escondido com Silvana. Apareceu mais tarde porque a versão do desaparecimento voluntário não estava colando mais, e os amantes tinham que ser mostrados, para que houvesse também suspeitas sobre eles. Ela não saiu sem celular, há vídeo provando. Devia estar com os 2. Se ela tivesse desaparecido, não é lógico que os celulares teriam desaparecido com ela? Como eles apareceram na casa depois? Mesmo caso da Lucilene, do pai que cancelou a filha do início deste vídeo em Jacareí, motel. Silvana não esteve no motel que indicou o sinal de Wi-Fi do celular dela, apenas seu celular esteve. Pista plantada falsa. Seria bom que tivessem a lista de hóspedes do dia, talvez um homem que se hospedou sozinho. Ou que uma câmera de segurança aparecesse, mas não é mais possível obter, muito tempo se passou, a não ser que ela tivesse sido levada no porta-malas. O exame de gravidez é provável que ela fez e tenha sido descoberto isso de alguma forma pelo marido.
E a polícia não descarta a sua participação, mas o holofote, nesse momento, está mais aceso para o Tiago, o amante número 2, e para o Marcos, o amante número 1 da sua mulher. Vamos ver a reportagem. Hipóteses de cancelamento pelos amantes pelo Tiago bem difícil, pois ele já tinha até assumido um filho dela antes que depois foi confirmado por DNA que não era dele. Então parece ser uma pessoa que não tem problemas de assumir filhos. Pelo Marcos eles tinham um relacionamento aberto, dava para ver que não era amor, senão ela não ia procurar o Tiago, era caso mesmo. Então não teria um motivo de pressão para que ele abandonasse a esposa, por exemplo. A hipótese deles pretenderem fugir é absurda, pois eles já tinham um relacionamento há 5 anos e estavam bem assim. Ele não iria abandonar a esposa nem ela o marido para ficarem juntos. Não tem lógica. Muito menos a hipótese de se juntarem marido e amante para darem fim na Silvana. Geralmente neste caso o amante pensa assim: a fila anda, ela era mais uma mulher fácil. O marido vai estar com tanta raiva do amante que não vai nem querer conversa com o talarico. Traição dupla. Agora imagine se o marido tivesse descoberto que esse dinheiro que ele recebeu, em torno de 23 mil reais, não tivesse sido apenas para pagar a cigana, mas alguma rasteira nele dada pela Silvana para ficar com a grana dele. Porque não custava nada ser uma combinação entre ela e a cigana para tirarem uma vantagem dele. Não é difícil imaginar. Quem pegou Silvana e o celular e saiu da cidade, deu umas voltas por outras e voltou para Valinhos só com o celular. Silvana saiu de sua casa às 10 horas e 56 minutos, chegou ao condomínio de Fátima por volta de 12 horas. Às 14 horas Fátima sai do condomínio com uma pessoa ao lado, provavelmente o marido. Depois vão para um motel próximo e lá usam o cartão de crédito dele. O fato de estarem no hotel à tarde não tira a possibilidade de estarem envolvidos, pois o cancelamento pode ter ocorrido na casa deles no período compreendido entre 12 horas e 10 minutos às 14 horas. Vocês conhecem algum casal que tem sua casa e sai para um motel no meio da tarde? Geralmente pode acontecer de irem numa noite especial, mas assim à tarde? Bastante improvável, não é? O fato de Silvana não ter sido flagrada pelas câmeras de segurança na saída também pode ser explicado se ela tivesse saído no porta-malas, por exemplo. A polícia sabe para onde eles foram após irem para o motel? Ou deram por verídica a desculpa deles? Onde estiveram naquela noite? Agora vou falar de uma coisa que notei quando Joaquim, o marido de Silvana, fez ao dar entrevista para a repórter do Cidade Alerta. Durante a entrevista ele estava bem compenetrado, muito sério, dando a impressão de que estava muito preocupado com o desaparecimento dela. Houve uma interrupção da reportagem, mas os dois, Joaquim e a repórter, continuaram a conversar e Joaquim ficou muito à vontade, rindo mesmo, como se estivesse feliz. Quando ele percebeu que estavam gravando novamente, ele voltou à expressão antiga, muito sério e triste. Não senti verdade ali. Então minha conclusão sobre o caso: há 2 hipóteses. Na primeira, a cigana e seu marido estariam envolvidos, seja por motivo financeiro ou outro qualquer. E na segunda, o marido de Silvana, pelo fato de ter descoberto as traições dela. Ele teria grandes motivos para isso. O fato de se mostrar surpreso e chocado ao descobrir através da polícia que era traído por Silvana não quer dizer que ele realmente não estava sabendo. Pode ser uma dissimulação. Será que ele tem um bom álibi para as horas posteriores ao desaparecimento de Silvana? O que fez naquela noite do desaparecimento? Ouvi numa reportagem que ele não quer dar mais entrevista e sumiu. Qual o motivo? Porque o resultado do DNA daquele corpo encontrado ainda não saiu. Vamos agilizar, não é? Cobrar. São indagações que gostaríamos de saber do caso Silvana. Na minha opinião, Silvana nunca vai voltar, está morta mesmo, e infelizmente agora é só esperar pela possibilidade do corpo ser encontrado. Canal do YouTube Ivete Meola. Comentários de notícias. Inscreva-se. Contribua para o crescimento do canal através da opção Valeu demais abaixo do vídeo.
ou seja membro do canal.